Nós estamos fazendo um estudo sobre Hebreus, né? Eu tenho falado muito sobre Hebreus e eu estou preso neste livro que é maravilhoso, que é o livro da fé, o capítulo da fé. E eu disse uma palavra na semana passada que é: pela fé eu posso. Fala assim comigo: pela fé eu posso. Diogo, você dá só um pouquinho de retorno, por favor? Pela fé eu posso. Pela fé nós podemos todas as coisas, queridos. A fé é o fundamento, eu tenho explicado isso. A fé é o alicerce, a fé não é só algo teórico, não é só uma filosofia. A fé é o fundamento, é a base, onde se constrói alguma coisa. E ao longo do dia a dia, que nós vamos conhecendo pessoas, nós vamos ajudando algumas pessoas a passar por alguns problemas, você vê que as pessoas estão construindo algumas coisas em cima de outros fundamentos que não é a fé. Eu vejo pessoas que constroem rotinas, constroem objetivos no fundamento do medo. Tudo que elas constroem é porque elas têm medo de alguma coisa. E estão construindo a sua vida, a sua carreira, a sua poupança em cima do fundamento do medo, que não é fé. Pessoas confundem fé com ansiedade, porque a ansiedade é o medo de não acontecer, e você se ocupa com atividades de maneira que você possa controlar alguma coisa, porque a fé vê o futuro, o ansioso também vê o futuro, só que o ansioso, ele vê o futuro como? Com dúvida, ele não sabe se vai alcançar o que ele está enxergando, e ele se ocupa com muitas atividades. O medo fala mais alto, e ele está construindo a vida dele em cima do fundamento do medo, e não do fundamento da fé. Então nós temos que entender que fé é a base, fé é o elemento mais importante para a construção de uma vida que glorifique, que testemunhe as grandezas de Deus. Você pode dizer amém? Então nós temos que aprender como eu posso construir a fé. Escuta essa aqui: fé na fé não é fé. Tem pessoas que têm fé na fé. Não, eu tenho fé que alguém com fé pode fazer. Olha para cá. Você sabendo que alguém com fé pode realizar, não é o mesmo que de você ter fé. Tem muitas pessoas que acham que têm fé porque têm fé na fé. Mas eu nunca ouvi isso, pastor, eu sei que você nunca ouviu. Mas se você for parar para pensar, você vai ver que muitas vezes você teve fé na fé, mas não teve fé. Tem fé de que alguém pode fazer, tem fé de que alguém viveu, tem fé porque alguém testemunhou, mas fé para você não tem. Sim ou não? Ó, peguei todo mundo na curva, ninguém pensou nisso antes. Muitos crentes têm fé na fé, mas falta fé. Isso é normal. Como é que a fé brota em nós? Quando a gente anda com Jesus, quando anda com Deus. Não tem como brotar a fé em nós sem andar com Deus, queridos. Os apóstolos pediram fé para Jesus, andando com Jesus. Eles viam os pães multiplicarem, os peixes multiplicarem, os cegos serem curados, os surdos ouvirem, eles viram paralíticos andarem, eles viram morto ressuscitar, caminhando com Jesus, passando por Naim, indo para Cafarnaum, tocou no esquife e ele levantou o morto. Aí um dia Jesus lança um desafio. Alguém pergunta: Senhor, quantas vezes devemos perdoar alguém? Ele fala: não te digo só 7, mas 70 vezes 7. Aí alguém chega lá, desesperado, e fala assim: Jesus, acrescenta-nos a fé. Porque ele não tinha fé para perdoar, tinha fé para fazer tudo, para descer fogo do céu e consumir quem irritava eles. Que houve um apóstolo que propôs isso. Quando alguém objetou Jesus, ele disse: Senhor, quer que façamos cair fogo dos céus e consumir estes? Quem que gerou essa passagem? A proposta do apóstolo foi essa. Então ele tinha fé para consumir uma pessoa, que a oração dele seria ouvida como Elias no seu tempo, e fogo do céu ia descer para fazer juízo em alguém que contrariou a sua expectativa. Mas quando a proposta foi: perdoe não só 7, mas 70 vezes 7, ele falou: Senhor, acrescenta-nos a fé. Estão entendendo? Então, você pode ter fé para umas coisas. Para algumas coisas existe um fundamento bem formado para você poder construir algo espiritual, mas para outras não. Como é que eu aprendo isso? Andando com quem é o autor desse pensamento. Jesus, o plano dele era viver e morrer para perdoar.
a caminhada foi continuando, eles foram entendendo o propósito, e foram aprendendo a perdoar, e foram ensinando o perdão. É só você ler as cartas, ler a carta de João, o Evangelho de João, ler as cartas do apóstolo Paulo, ler a carta de Pedro, ler a carta de João, 1 João, 2 João. Você vai ver que eles estavam cheios dessa verdade, porque continuando andando com o Senhor que apregoou a fé para perdoar, que eles não tinham antes, eles passaram a aprender a perdoar. Então, fé, olha para cá, faça comigo, fé só nasce quando eu ando com o autor da fé. Senão você vai ser um teórico. Outro dia eu estava vendo um podcast, eu nunca lembro o nome das pessoas, tem pessoas famosas hoje em dia que eu não conheço, jovens, inteligentes, que Deus está levantando para um novo tempo. E ele estava falando que ele é um teólogo, ele é um estudioso, dizendo que estava cansado de ensinar a letra, de ensinar os conceitos, mas de ter pouca experiência para contar. E ele chorou no podcast. Eu falei, uau, viver com Deus, andar com Jesus, é melhor do que saber todas as coisas da Bíblia. Isso é muito importante. Porque você saber tudo, sem ter uma relação com quem escreveu, é uma distância, é um abismo horrível de se lidar, né? Então, pela fé, nós podemos fazer muitas coisas. Nós temos que entender o que nós podemos fazer. Quando eu ando com Deus, como é que eu ando com Deus hoje? Eu ando com Deus ouvindo pregações, louvores, lendo a Bíblia. A melhor forma de andar com Deus é ler a Bíblia, porque é o único livro que eu posso consultar o autor a qualquer momento e ter uma explicação do autor. É um livro que desafia o quadradinho que me foi posto na vida, né? Você nasceu e o mundo te colocou num quadradinho. Olha, você vai trabalhar a sua mente nesse quadradinho aqui. A Bíblia me mostra coisas fora desse quadradinho intelectual e me desafia e fala, uau, isso é possível, alguém viveu isso. E o que Paulo, cresce que foi Paulo, não há uma discordância entre o autor de Hebreus. Se você não sabe, eu estou te contando. Acredita-se que Paulo é o autor do livro de Hebreus, e pela forma de escrever, eu creio também que seria o apóstolo Paulo. Mas o que Paulo está aqui fazendo é contando, olha, lembra o que Abraão viveu, lembra o que Abel viveu, Isaac, Sara, ele está levantando Noé, ele vai levantando os grandes feitos de Deus no passado para encher a igreja de Hebreus de fé, de argumentos, tirando esse povo da caixinha que foram colocados, das impossibilidades, levando ele para a caixa, onde tudo que é impossível, ou que nós chamamos de impossível, pode ser realizado. Você pode dizer amém? O nosso alvo aqui é esticar a nossa fé, esticar a nossa visão, o nosso pensamento. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode dizer isso comigo? Fala, tudo posso naquele que me fortalece. Em Jesus, no Deus Salvador, no Deus Criador, que me dá força e que me dá vitória. A grande questão é, aonde eu estou colocando a minha fé, aonde eu estou construindo, em cima de quê? Em que base eu estou construindo a minha vida? Então nós falamos no culto passado, na primeira palavra, que é fé para entender, fé para dar, fé para oferecer, fé para posição e fé para relacionamento. Tudo é preciso ter fé. Quando você pega Hebreus 11, e vai ler versículo por versículo, ele fala de cada caso, ele fala sobre como Abel teve sucesso, como Noé teve sucesso, como Abraão teve sucesso, e cada caso, cada versículo você vê um princípio que a fé desbloqueou. Desbloqueou no relacionamento, desbloqueou na forma de adorar, na forma de entender alguma coisa. A fé desbloqueia patamares, níveis da nossa vida. Se eu quero chegar em algum lugar maior e melhor, eu tenho que ver por que minha fé não alcançou ainda esse segredo, não alcançou ainda esse nível para poder dar um passo mais além e melhor, amém? Então eu quero continuar com vocês hoje sobre esse tema, pela fé eu posso. Hebreus 11:13, abra comigo, Hebreus 11:13.
Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Eu estava aqui adorando, enquanto estava tendo louvor, eu estava olhando aqui para frente. E eu peguei e vi esse ecrã maravilhoso. Sabe o que foi que eu lembrei? Só quem vai lembrar, quem vai lembrar aqui é o Cristiano. Quem lembra da transparência? Quem lembra da transparência? Era horrível, a gente tinha que imprimir a transparência. Como é que chama? Como tem o nome certo, né? Tinha que imprimir no acetato. Aí tinha uma coisa horrível, assim, que tinha uma lente, assim, uma luz. Você punha essa lente e tinha que dar antes para a igreja. O retroprojetor tinha que dar antes para a igreja a música que ia cantar, imprimir no acetato, e tinha alguém sentadinho e mudando a página, fazendo assim, empurrando. E aí projetava a letra e nós podíamos cantar todos juntos a canção. Aí eu olho para cá e falei, meu Deus, olha isso aqui, um programa. Você está vendo aqui hoje, é comum, mas isso aqui era invisível no passado. Um passado recente, não é um passado muito antigo, não, mas era visível na cabeça de quem idealizou. Estão me entendendo? Você fala, tudo que é visível, um dia foi invisível. E a base disso, por que nós somos assim e podemos criar? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. E aí Hebreus fala, porque os mundos, de modo que o mundo visível não foi feito daquilo que se vê. Então, como que foi criado o que se vê? Pela fé, pela palavra, pela autoridade. E disse Deus, haja luz. Qual foi a matéria-prima de Deus? A sua autoridade, a sua palavra. A fé está nisso, em entender aquilo que eu faço parte. Eu estava lendo Hebreus ainda, mas para outras pregações que eu vou preparar, e vendo como é que Deus trabalha conosco, e a base de Deus para fazer algo em nós é construir em nós a fé. Em tudo tem esse padrão, e eu estou estudando isso com calma, devagarzinho. E quando eu vejo Deus desafiar Abraão, daqui a pouquinho eu vou ler o versículo, um outro que lembra isso, não que eu li hoje. Deus desafiar Abraão sobre uma promessa, para ele ir para uma terra que ele ia mostrar. Aí Deus fala o seguinte, o autor de Hebreus fala, e Deus, porque não tinha alguém maior por quem jurar, jurou sobre a si mesmo. Quem já leu isso? Ele jurou sobre a si mesmo. Mas está embaixo explicando por quê. Porque a leitura de que algo era verdade, para eliminar conflitos no passado, era o juramento. Quando eu queria cessar um conflito, ou dizer que o que eu estava dizendo era verdade para que aquilo fosse resolvido, eu jurava para o outro. Por isso que jurar ainda é, mas antigamente era muito mais sagrado, muito mais proibido o jurar em vão. O juramento é algo muito poderoso. E Deus faz isso por quê? Para que o coração de Abraão descansasse que tudo que Deus tinha falado ia se concretizar, ia se realizar. Era Deus gerando fé em Abraão, fazendo algo que ele não precisava de fazer. Deus carece de juramento, sim ou não? Não. Deus é Deus, ele não precisa de jurar para ninguém, de provar nada para ninguém. Mas como o objetivo de Deus era maior, ele usou uma linguagem que o homem entendia, uma linguagem que Abraão fosse aceitar. E falou assim, Abraão, eu juro por mim mesmo, porque não tem ninguém maior do que eu, então eu juro por mim mesmo, que tudo que eu te prometi, sobre você, a sua descendência vai acontecer. Fé é isso, fé é quando a palavra de Deus chega no seu coração e descansa a sua alma. Fé é quando a palavra de Deus chega no seu coração, te mostra uma visão para o futuro, e ela descansa a sua alma. É o contrário da ansiedade, que você olha para o futuro e fica o quê? Inquieto, perde o sono, fica com medo, se auto-boicota. Tem gente que tem a seguinte defesa, não, eu não vou elevar as minhas expectativas para não ser frustrado.
é uma máxima, inclusive, no mundo cristão. Eu discordo, eu prefiro a frustração, porque até mesmo quando eu fui frustrado, e fui muitas vezes em alguns objetivos, quando eu olhei para trás, eu tinha chegado longe. Eu prefiro me frustrar, e em vez de dar 10 passos, dar 3, do que não me frustrar e não dar nenhum passo. Então, não tenho medo de frustrar, eu vou criando pele de camelo emocional. Né? A gente cai, levanta, limpa a poeira, aprende com a dor, aprende com o erro e vamos seguir em frente. Várias vezes eu falei, não, eu vou dar 10 passos para cá, eu vou alcançar isso, aquilo e mais aquilo. Dei só 5, aí chorei, não consegui e tal, mas eu olho para trás e falo, poxa, eu dei 5 passos, eu já não estou no 0. Então valeu a pena o choro, valeu a pena o erro. Então pare de se acovardar, dizendo, não vou elevar as expectativas, que é para não ter frustração. Aprenda a lidar com as dores da vida, cabeção. Você pode dizer amém? Aprenda a lidar com as dores da vida, porque a vida vai te oferecer dores. É normal. O próprio cristianismo tem se boicotado, criando uma imagem de que não tem problema na vida cristã. Poxa, então vamos rasgar a Bíblia de ponta a ponta, porque você vai lá ver os problemas que Cristo viveu, as vezes que ele chorou, a raiva que ele passou diante do templo, virando a mesa dos cambistas. Vai lá ver se Paulo estava feliz de estar preso, querendo evangelizar e não podendo. Vai perguntar se a família de Estevão, que foi apedrejado, porque pregava o evangelho, ficou feliz depois da sua morte. Ué, por que se criou essa atmosfera de que não, eu sou crente e não fico doente, eu sou crente e não... Caramba, isso não existe. Nós temos nos boicotado, porque nós temos medo de lidar com dores, lidar com as frustrações, e faz parte da vida lidar com frustrações. Eu quero ouvir amém. Uma igreja madura, saudável, sabe lidar com as frustrações. Pais que não deixam seus filhos se frustrarem, vai ter problemas graves no futuro, na sua idade adulta, e não vai saber o que fazer. E vai entupir hospitais e psiquiatras e psicólogos atendendo as pessoas, porque eles não foram vacinados em lidar com dor na sua infância. Aí, porque o pai não soube lidar, eu sou traumatizado. Eu não lembro, na minha época, o pai lá na escola por causa de bullying. Você lembra na sua época? Eu não lembro. Hoje, que o bullying, eu sofri bullying. Poxa, você não sofreu, alguém não te orientou como ultrapassar. Todo mundo sofre oposições na vida e faz parte disso. A gente ia lá para fora, pegava na porrada um com o nariz sangrando, outro com o olho roxo. No dia seguinte, estava todo mundo amigo de novo, brincando de pique-pega na escola, aquela bagunça. Mas hoje a gente sabe como fazer quando tem um problema. Aí aquela proteção excessiva para o filho. Não, deixa o filho cair e ajuda ele a levantar. Machucou, ajuda ele a sarar. Teve um problema, ajuda ele a resolver o conflito, não resolva por ele. Isso nós falhamos com a família. Agora, no macro também falhamos, porque o pastor às vezes quer super proteger a ovelha, ele quer tomar o lugar de Deus na ovelha. Eu nunca vou usurpar o lugar de Deus na vida de uma pessoa que está passando por um processo necessário para crescimento. Eu vou estar perto, orando, atento, e assim, tentando sentir quando Deus fala comigo, faça isso, faça aquilo, dê o recurso, dê um apoio, dê uma palavra, dê uma saída. Mas se o cara está passando um aperto, um processo de aperto financeiro, você vai lá pagar a dívida todinha dele. Deus me falou para pagar todas as suas dívidas. Se Deus falou, tudo bem, mas se Deus não falou, você está enrolado. Porque se for preciso Deus secar a sua fonte para você não interferir na dele, ele vai secar a sua fonte. Só para não interromper o processo que Deus está fazendo na vida de quem está passando algum problema. Então faz parte lidar com frustração. Tudo que nós vivemos hoje, um dia foi invisível, mas foi visível pela fé. Você pode dizer amém? Lá em Hebreus 11:7 fala exatamente isso. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus,
preparou uma arca para o salvamento da sua família. E por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Quando eu leio esse versículo aqui, me vem um bombardeio na minha cabeça de paralelos e significados que é até difícil me organizar. Porque não só vemos alguém que foi capaz de construir algo visível num tempo onde nem era preciso um barco. Imagina você no deserto, construindo um barco, onde não tem água e não chove. Você suportaria a pressão social de carregar uma visão? Para carregar, não é um barquinho, não é uma barcaça. Lá fala os côvados. Se você for, inclusive, põe assim depois, não é agora não, na net, foto aérea do Monte Ararat. Você vai ver o que se crê que é a arca fossilizada depois das erupções vulcânicas, a água baixou. Então tem a arca fossilizada em cima do Monte Ararat, que é o mesmo nome que está na Bíblia, Ararat. E desceu a arca no Monte Ararat, até que as águas se baixaram, que é Turquia. Então há uma discussão de ser coincidência, não é? Mas é coincidência, o mesmo nome que está na Bíblia, no mesmo monte da Turquia. E eu olho uma foto aérea e tem algo fossilizado de um barco enorme. Me ajuda. Mandar alguém lá, manda lá um escultor cristão para lapidar quilômetros de montanha para poder forjar que é a arca. Me ajuda. O mundo não quer crer e eu respeito, mas não me atrapalha a ver o óbvio. E as águas baixaram e a arca ficou no Monte Ararat. Está lá, e você vai lá, Ararat é hoje o nome atual, e está lá fossilizado a imagem. Então, o que você entende? Esse homem sofreu uma pressão social muito forte, e é o que nós sofremos hoje. Nós falamos sobre porque aqui é um paralelo. Deus entregou para Noé uma visão para aquele momento, mas para comunicar conosco no futuro. Porque, igualzinho Noé, creu que ia existir um dilúvio, e ninguém creu. Só quem creu foi salvo com ele quando veio o dilúvio. Assim é nos nossos dias, que falamos sobre um Jesus que vai voltar, sobre um arrebatamento, sobre o que Deus pode fazer. Alguns creem, outros não creem. A pressão social que Noé sentia naquela época é a que nós sentimos hoje. Que pregamos algo que para o mundo é o quê? Loucura. Mas para Deus é sabedoria. E Noé, ele fez isso, ele foi capaz, ele foi fiel à visão que Deus deu para ele, não à opinião social, não à pressão social, não o que a mídia tendencionava ele a fazer. Hoje nós temos que fazer escolhas, se eu quero ser fiel à visão que Deus me deu, ou à visão que o mundo está me entregando, das tendências, dos modelos que eu devo obedecer, dos princípios, dos valores. Hoje em dia, a verdade é relativa, mas na Bíblia me fala que a verdade é uma só. Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou o quê? A verdade. E eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você pode discordar, mas não é de mim, é de Jesus que afirmou isso. Verdade é a palavra hebraica emet. Já falei isso aqui várias vezes. Emet é uma palavra hebraica que, se você separar o radical da palavra e pôr só met, quer dizer morte. E a primeira consoante quer dizer vida. Emet, vida com morte quer dizer o quê? Verdade. É o Deus que veio do céu e veio no nosso meio, onde havia a morte, e essa soma nos deu vida e vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Noé, ele foi portador de uma visão. Quem quer ser portador de uma visão de Deus? Deixa eu ver aqui. É um privilégio, mas ser guardião de uma visão não é fácil. Vai exigir renúncia, vai exigir fé, vai exigir abnegação de algumas coisas, vai exigir posicionamento. Então, Noé não só conseguiu fazer isso, mas a sua obediência deixou para nós uma mensagem. Depois você vai lá em Gênesis e releia essa história, e vê qual foi o sinal de Noé, que era seguro sair da arca. O que fala a Bíblia? E veio uma pomba descendo, né, eles tinham pássaros, iam soltando os pássaros,
A pomba, a gente sabe que é um símbolo do Espírito Santo. Quando essa pomba voltou, tinha o que no seu bico, quando ela voltou? Quem lembra? Galhos de oliveira. Por que a oliveira, gente? A oliveira é um símbolo da eternidade, que a oliveira ela nunca morre, o seu tronco morre, mas os seus rebentos caídos na terra faz os novos ramos irem para o tronco e continuar crescendo. Então, por isso que você tem oliveiras de 1.000, 2.000 anos. Eu conheci uma oliveira de 2.500 anos, de 2.000 e poucos anos em Israel. Então, a oliveira quer dizer o seguinte, que há esperança, Jesus é a solução, ele vai vir como uma oliveira, ele vai morrer na terra, mas os seus rebentos, o seu evangelho vai continuar frutificando, e a palavra de salvação vai chegar a todos aqueles que estiverem abertos para receber essa palavra. Você pode dizer amém? Isso é muito, muito sério. Por isso que você lê a Bíblia, vai fazendo você fluir, porque essas revelações vão entrando, e vai tirando você da caixinha da lógica, da caixinha das limitações que você foi plantada no seu dia a dia. Então, fé, se eu tenho, pela fé eu posso não só ver, mas eu posso realizar. Fala assim comigo, pela fé eu posso ver, mas também posso realizar. Pela fé nós podemos não só contemplar, mas podemos realizar. Nós vemos que a penalização de Deus para o povo hebreu foi: vocês vão ver, mas porque vocês não tiveram fé, vocês não vão entrar. É muito triste você ver algo que pode ser realizado e não poder conquistar. Quando eu tenho fé, eu me apoio no que Deus pode fazer e não no que eu posso fazer. Essa foi a diferença entre Josué e Caleb e o povo. É só você ver os argumentos. Meu Deus, eles são gigantes. Nós somos como gafanhotos aos seus olhos e aos nossos olhos também. Ou seja, o que ele estava dizendo? Não só eles nos veem como gafanhotos, que essa é a expressão que eles usam, mas também nós nos vemos como gafanhotos diante deles. Ou seja, eles nos veem pequenos e nós concordamos com eles. Aí teve duas pessoas que tiveram uma visão diferente. Eu falei, não, eu não sou isso, porque se eu fosse, Deus não me enviava. E eu estou indo para lá, porque o mesmo Deus que nos deu vitórias até aqui, fala assim comigo, vitórias até aqui. Quem teve já vitórias até aqui? Deixa eu ver. O mesmo Deus que te deu vitórias até aqui, vai te dar vitórias daqui para frente. É o mesmo Deus. Aí Josué fala, não, eu não estou indo para lá porque eles são grandes ou pequenos, eu não estou indo para essa batalha porque eles são fortes ou são fracos, eu estou indo porque é meu direito, Deus me prometeu, e o mesmo Deus que me livrou até aqui, que nos deu vitória até esse momento, vai nos livrar das mãos destes gigantes. Só 2 pessoas no meio de 12 tiveram a visão de que eu estou indo para a batalha no fundamento em cima de quem me enviou, e não baseado no que eu posso fazer diante desse desafio. Quando você tiver um desafio, ou um alvo, olha para quem te mandou para o desafio. Se ele for seu sozinho, pode sair correndo, mas se você dá no coração convicção de que Deus te colocou nessa empreitada, enche o peito e vai, porque o mesmo Deus que te chamou, vai te dar recursos para você poder ir até o fim e poder vencer em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Não tenha medo. Só tenha um cuidado, fique alinhado com a palavra de Deus. Alinhado com o seu espírito. Porque às vezes eu não sei tudo. A gente fala assim, mas pastor, a gente não sabe tudo que Deus quer. É verdade, eu não sei. Eu tenho dúvidas às vezes para onde eu tenho que ir. Mas eu tenho um alinhamento o quê? Espiritual. Quando eu estou alinhado no Espírito de Deus, eu sei silenciosamente se eu estou indo certo ou se eu estou indo errado. É assim ou não é? Eu sinto no meu espírito, não é legal assim. Não é legal por esse caminho. Não é legal dessa forma. Dessa maneira não está legal. Então eu posso recuar e falo, Deus, então me mostra, me orienta, me dá paz em como eu devo executar isso. Me dá paz em como eu devo realizar tal obra, tal empreitada, em nome de Jesus. Muitas vezes eu sei o que fazer, em muitas áreas na minha vida. Eu não sei ainda, sabe o quê? É como fazer.
Eu tenho visões para muitos projetos, inclusive evangelísticos, mas eu não sei ainda como fazer. Eu falei, Deus, eu sei o que é para realizar, mas não senti paz em como realizar. Alinha o meu espírito no processo, alinha o meu espírito na maneira que eu tenho que realizar as coisas. E eu vou orando. Eu até pouco tempo, eu tinha muita preocupação com o tempo. O Tiago falou algo fantástico. É o tanto de tempo que a gente dá ao Senhor. E eu sempre criei que tempo vale muito mais do que dinheiro. Quem concorda comigo aqui? Tempo vale mais do que dinheiro. Eu lembro a minha oração há 20 anos atrás, quando eu não tinha tempo. O Gabriel era muito novo. Eu trabalhava das 8 da manhã até as 8 da noite, às vezes, todos os dias, quando não tinha hora extra para ir até meia-noite. E estava surgindo a igreja. Eu só queria servir, eu não era bom para nada. Eu não era bom para pregar, não era bom para evangelizar, eu não sabia fazer nada na igreja, nada. Tímido, gago, sem Bíblia, sem conteúdo, estava do zero, aprendendo tudo. E tinha aqueles caras, aqueles chamados monstros sagrados que eu conhecia, homens que já tinham vindo do Brasil, com experiência, e já tinham feito isso, aquilo. Nossa, eu me sentia aqueles pessoal, um gafanhoto no meio de um monte de gigante. Mas eu era alguém pequenininho que queria servir. E eu lembro, Deus, eu não tenho tempo de servir, estou queimando, eu quero me dar, quero me doar para a tua obra, eu quero fazer. Aí eu inventei uma célula no carro, as primeiras conversões da igreja. O primeiro pastor que foi ungido na igreja foi um português, e converteu na célula, no carro, no sol quente, à 13h no meu trabalho. Era um Seat Ibiza vermelho que eu tinha, aquelas coisas de manivela assim, travava assim às vezes. E quando eu não tinha célula, eu estava todos os dias no carro, lendo a Bíblia. Eu tinha tenho, mas naquela época era intenso, que era novidade. Um apetite, uma sede de Bíblia, que você não tem noção. Eu não conseguia dormir sem a Bíblia, eu não conseguia ficar um dia sem ler. Aquilo era alimento para mim, de verdade, era físico aquilo. Era físico. Eu achei na palavra algo que me impactou de tal forma que o alimento era dispensável. A Viviane me dava bronca. Onde você vai com Bíblia? Para com isso. Eu falei, não, Viviane, eu estou te esperando, eu estou lendo. Estou no comboio, estou lendo. Eu destruí uma Bíblia todinha. Era de capa dura, linda, tinha a foto do Gólgota assim na frente, a Bíblia azul. Lembro claramente de todos os detalhes da Bíblia. Eu só queria ler aquela palavra. Porque o que eu sentia, aquilo ia me desbloqueando de tal maneira que não tinha explicação. Então, aí eu lembro que eu não tinha tempo, eu queria queimar para o Evangelho, eu não tinha tempo. Eu falei, Deus, eu vou daqui para o trabalho direto, ia fedendo, sujo, para chegar na hora do culto, para chegar mais cedo, para poder fazer as coisas. Eu falei, Deus, eu estou te oferecendo o tempo que eu não tenho. Igualzinho a gente dizia, meu pai, eu estou te ofertando no meu altar, no teu altar, o meu tempo. Multiplica esse tempo. Eu lembro da minha oração. Que um dia eu possa ter tempo de sobra para fazer o que eu quiser. Se sobrar tempo, eu trabalho. Você não pede para orar. Eu orava assim. Eu não tinha tempo mesmo. Eu falei, Deus, que algum dia eu possa ter tanto tempo para te servir, o tanto que eu achar que devo. Se sobrar tempo, eu trabalho. É exatamente o que eu faço hoje. Exatamente o que eu faço hoje. Trabalho na minha casa. Algo impossível aconteceu, impossível. Foi assim? Não, foi um processo. Um processo que levou anos. Depois de várias orações assim, eu ainda fiquei 15 anos fazendo a mesma coisa. 15 anos fazendo a mesma coisa no mesmo ritmo. Mas o não acontecer algo não esfriou o clamor do meu coração. Eu falei, eu posso não ter todo o tempo do mundo, mas o tempo que eu tenho, eu vou usar para glorificar o Senhor. O tempo que eu tenho vai ser usado. E o tempo que eu não tenho, eu vou fazer acontecer. E fazia célula dentro do carro, inventava alguma coisa. Eu lembro que a igreja, no começo, não tinha levita. Só tinha alguns poucos músicos para tocar no domingo, à noite. Só tinha culto à noite. Os cultos principais nunca falta levita, né? Graças a Deus. Aleluia. Mas nos outros cultos que vão nascendo,
De manhã, antigamente, era uma loucura achar um violão de manhã para tocar aqui. Eu sempre estou nas empreitadas que estão começando. Eu sempre vou para um lugar onde é deserto. Eu não fico onde só tem fruto verde, não. Eu procuro o deserto, a terra cheia de cascalho para arar, para regar e para semear. Esse é o meu campo ministerial. Eu já aprendi isso, já aceitei isso. Onde tem público diferente, menos público, pessoas mais difíceis, é onde eu tenho coragem e outros não têm, então Deus me coloca lá. E eu vou fazendo isso. Eu lembro que eu não era músico, não sabia tocar, eu estava tão indignado de Deus, do Evangelho, querer poder prosseguir, fazer um culto bacana numa quinta-feira e não ter um violão, de tal maneira que eu não fiquei só na indignação, eu fui aprender. Eu falei, não, eu vou aprender 2, 3 músicas, pelo menos. Eu vou decorar 2, 3 músicas. E assim eu fiz. Eu ia para o trabalho, comprei um violãozinho de 50 euros no Auchan. Meu cunhado me passou umas notas, me passou uma cifra, e eu comecei a decorar aquela cifra, todos os dias, até aprender a tocar uma música. Toquei a segunda, toquei a terceira, e passei a servir a Deus. E aquilo que não existia na quinta, que era um louvor, passou a existir. Aí eu toquei em Campo Lide, toquei até o cinema, aí veio chegando Levita. Eu falei, graças a Deus, agora eu posso pregar. Aí eu deixei o violão, falei, já tem, agora esse. Eu sabia que não era o meu ministério, mas eu não estava disposto a só reclamar, a dizer que não existe, que não tem. Não tem. O que eu posso fazer para completar aquilo que está faltando? Para cooperar com o que não tem? E assim eu fiz. E Deus tem me acrescentado mais e mais. Então, não se intimide de olhar para o que é invisível, porque não existe. Deus vai te fazer chegar até lá. Se Ele te deu a visão, Ele é fiel para te levar até o final, em nome de Jesus. Amém? Fala assim comigo, pela fé, eu posso. Em Hebreus 11, 8, vamos ler o 8 a 10. Você pode pôr aqui, eu só apontei aqui o 8, pode pôr aqui o 9 e o 10. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Fala assim comigo, pela fé eu posso sair, porque eu sei que vou chegar. Pela fé eu sei que eu posso sair, porque eu sei que eu vou chegar. E quando eu comparei Abraão com a sua promessa, e o povo do Egito com a promessa, eu vi que as promessas eram diferentes, porém para os mesmos lugares. Eu falei, será que quanto mais florida a promessa, mais difícil eu sou? Porque Abraão fala assim, Deus fala para Abraão o seguinte, vai para uma terra aqui, eu te mostrarei. Mas para o povo que sai do Egito, ele falou o quê? Eu vou te pôr numa terra aqui o quê? Que mana leite e mel. Repara que o marketing aqui é diferente. Deus é bom em marketing. Olha, esse povo é tão duro que o marketing tem que ser melhor. Abraão é um cara muito tranquilo. Não precisa de marketing com Abraão. Abraão, eu sei quem você é, você sabe quem eu sou, nós estamos juntos. Vai que eu vou te mostrar para onde é que você vai. Só sai. Se Deus não te explica muita coisa que você faz, você é um afortunado, meu irmão. Agora, se Deus tem que ter muito argumento com você para te fazer mover e mexer, tem algum problema com você. Porque esse povo recebeu um grande marketing, vai para uma terra que mana leite e mel, e tudo que você planta nasce, e é uma bênção. E esse povo que teve a melhor promessa, o melhor marketing, e eles iam pegar a melhor terra, já plantada inclusive, porque aquele povo plantou, tinha vinhas, fala aí que a vinha, o cacho de uva, 2 pessoas tinham que carregar o cacho de uva. Abraão, fala a Bíblia aqui, peregrinando como se fosse em terra alheia. Ele estava já andando em Canaã, andando na terra prometida, e não sabia que estava andando. Então, até que ponto Deus tem que ficar te explicando muito para você se mover?
Coração de escravo ou coração de gente livre? Abraão tinha coração de gente livre, liberta. O cheiro das águas movia ele. O cheiro das águas, a voz de Deus chegar pertinho, já era o suficiente para ele fazer algo grandioso. O povo com coração de escravo tinha que ter uma promessa muito grande para poder sair de onde estava. Ainda assim reclamou. Vocês conhecem a história. No deserto dizia, eu estou com fome. Lá ao menos a gente tinha pão. A gente apanhava, era escravo, mas a gente tinha isso, tinha aquilo. Preferia voltar para a escravidão do que ter a liberdade com a escassez. Eu prefiro ter a liberdade com a suposta escassez que a gente chama, mas tendo Deus do meu lado. Eu não sei você. Então, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Versículo 9. Pela fé, habitou na terra da promessa, olha aqui, como em terra alheia. Ele não sabia que estava lá, mas já estava lá. Às vezes você não sabe que Deus já te deu algo fantástico, mas Ele já te deu, você pode dizer amém? Você está pisando, você só não foi revelado, só não houve o entendimento ainda, mas você já está pisando na terra da sua promessa em nome de Jesus. Como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. 10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Está um pouquinho mais para frente, eu acho que eu não vou chegar lá hoje, nessa passagem. Vai ficar para a terceira parte da palavra. Quem sabe que quando Deus pede para Abraão, Isaque, o local que ele vai sacrificar seria a futura Jerusalém. Quem aqui sabe disso? Poucas pessoas sabem disso. O Monte Moriá, quando Deus fala assim, vai no monte tal, que é o monte Deus proverá. É o monte onde lá na frente, bem, vamos pôr, 700 anos depois, é construída pelos jebuseus Jerusalém. Aí depois vem os reinos, Judá, Saul, Davi governam e continua a edificação. Mas lá atrás era só um monte. Ele fala, você vai pegar Isaque. Olha só essa sacada, gente. Você vai pegar Isaque no monte Moriá, que é o monte de Deus proverá, ou seja, no monte que eu vou colocar o meu filho também. Porque ele depois vai aonde? Pega o filho dele, leva ele em Jerusalém, para ele ser o quê? Sacrificado no mesmo monte. Então você vai pegar, eu tenho uma visão para você, e para a sua geração. A minha visão está em Jesus. Mas eu vou mostrar para eles agora, que eu já marquei hoje essa data. Pega o teu filho, teu único filho, vai no Monte Moriá e me entrega o seu filho. E ali, a gente sabe a história, vem um anjo e fala, para, ele não entrega, e lá na frente, Deus entrega o seu Isaque, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados, para mostrar, tornar evidente o seu plano de salvação para toda a humanidade. Isso é muito poderoso. Então, Abraão, pela fé, obedeceu, pela fé, ele se moveu, pela fé nós temos que nos mover. A fé não é só o combustível, a fé ela é o veículo. Vou repetir. A fé não é só o combustível, a fé ela é o veículo. Ela é aquilo que a gente tem que estar em cima para poder caminhar. O apóstolo Pedro, muito ousado, também muito criticado pelo seu temperamento, forma impulsiva de ser e de responder e de perguntar, foi o único que foi capaz de pisar em algo que nós conhecemos que é líquido e ter base para ficar em pé. Quando há aquela tempestade, os apóstolos o confundem com um fantasma, só Pedro desafia Jesus e fala, se você é Jesus, manda-me ter contigo, porque eu sei que se você falar, eu vou conseguir te alcançar. E Cristo responde, vem, só isso. Quando Pedro
pisa na água, ele não pisa na água, ele pisa no vem. Ele está pisando na ordem de Jesus, e não na água. Andar sobre as águas, fazer o impossível, não é sobre transformar o líquido em sólido, não, é sobre pisar em algo que é mais sólido, que é a ordem de Deus, que é a sua palavra. A palavra ela é mais sólida. Pedro não andou sobre as águas, ele andou sobre a palavra de Deus, que era mais sólido do que qualquer pavimento. É isso. Então não importa o território, não importa se é água, se é montanha, importa se eu tenho ou não uma palavra que eu possa me apoiar. Quando Pedro olha para o lado e vê as ondas, o barulho, o segundo passo já não é mais sobre o vem de Jesus, é em cima do medo dele. Aí Cristo dá mais um passo, pega na sua mão e fala: por que duvidaste? Já deu um monte de letras aqui, Pedro. Por que duvidastes? Essa questão faz Pedro olhar para o seu interior, para o seu coração, e encontrar outra solidez. Realmente, por que eu duvidei? Se um passo eu já tinha dado. Ele consegue levantar e caminhar com Jesus de volta para o barco. Então foi o único homem que andou sobre as águas. Mas ele não se apoiou nas águas, ele se apoiou no vem, no desafio, no convite que Deus fez para ele poder caminhar. Quando você for caminhar para algum lugar, não faça só cálculos naturais. Olha para o cálculo espiritual, para onde Deus te chamou para caminhar, em nome de Jesus. Então, se você tem fé, você não só vai sair, mas vai também chegar. Deus não deixa ninguém no meio do caminho. Se você não deixar Deus, Ele não te deixará no meio do caminho. Quero ouvir um amém. Para terminarmos aqui, pela fé, eu posso ser fértil, não importa o tempo. Hebreus 11, fala: pela fé, até a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho, mesmo fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe havia prometido. Isso de gerar, eu estava lendo essa semana sobre misericórdia, que a palavra misericórdia no latim vem de coração, perdão que vem do coração, porque o povo da Europa, os gregos, eles tinham que a misericórdia nascia no coração, mas no hebraico é outra raiz, que é do útero, ou seja, é algo que vem, que é gerado, Então há algo interessante nisso, porque sempre quando Deus quer fazer algo, Ele gerou em nós um plano de salvação, Ele gerou Cristo em Maria. A misericórdia é algo que é gerado no útero, se eu posso dizer assim, no útero de Deus, aonde nasce a vida. Misericórdia, ela é vida. E quando Deus, Ele abre a madre de Sara, ele age com misericórdia, porque havia um plano maior do que qualquer pessoa estéril. Olha para cá, o plano que Deus tem para você é maior do que toda coisa estéril que você possa conhecer ou imaginar. Com Deus não existe esterilidade em nome de Jesus. Deus vai abrir a sua madre espiritual. E o que é bacana, quando Deus quer nos tornar fértil, é que Ele trabalha a fé da gente. Eu já preguei 2 palavras sobre isso, falando que todo mundo fala que foi Sara que riu, né? Quando Deus disse: olha, eu vou fazer Sara ter um filho, e Sara já era idosa, ela sorriu. Mas se você for ler o capítulo anterior, você vê que Abraão riu antes de Sara, e Deus repreende Abraão. No dia seguinte, quando ele fala com Sara, e Sara ouve a conversa e ri, Deus não briga com Sara. Ele fala: Abraão, por que a sua mulher está rindo? A sua falta de fé contaminou a sua mulher também? Eu falei com você antes, e você não foi capaz de estender a sua fé para a sua esposa? Ele repreende Abraão, ele não repreende Sara. Aí a razão pela qual Deus dá
o nome de Isaac para ser entregue, eu creio que é por isso, que é para que Sara, sempre que chamasse o nome de Isaac, que quer dizer sorriso, Isaac quer dizer sorriso, era para lembrar daquele dia que ela duvidou, e retirar de Sara o direito de duvidar. Sempre que Sara falasse o nome Isaac, ou o pai falasse Isaac, eles iam lembrar daquele dia que eles duvidaram, que eles sorriram, no momento que Deus disse, eu vou realizar algo grande na sua vida. Então, sempre que eles falavam, Isaac, vem cá, tá, nossa, eu duvidei, está aqui o milagre. Nossa, eu duvidei, está aqui o milagre. Vê o paralelo? Pedro, por que duvidaste? As perguntas, a forma como Deus, Ele não só coloca a fé em nós, mas Ele faz uma manutenção da nossa fé, todos os dias. E cria situações, cria ambientes. Eu vivo hoje num ambiente que eu olho, eu estou na minha casa, eu tenho uma paz tremenda, eu olho para os meus filhos, eu vou no quintal, eu me encho de gratidão. A minha irmã ali me trouxe uma folhinha aqui, eu estava aqui sentado, pastor, olha aqui, a pastora orou, eu abri a Bíblia, estava aqui, ó, eu apontei, o senhor escreveu assim, ó, a gratidão é a memória do coração. Ela me mostrou ali. Eu falei isso, falou há um tempão atrás, a gratidão é a memória do coração. Porque se eu não sou grato, eu não sou capaz de crer. A fé tem a ver com isso, com o que Deus consolidou no meu coração. Quando eu olho para tudo que eu vejo e vejo tudo que eu tenho, tudo que eu vivo, foi Deus que me concedeu. E eu posso me apoiar nisso para catapultar minha vida para uma atmosfera melhor. Então, se eu tenho fé, eu posso ser fértil, não importa o tempo. Não importa o tempo. Eu preguei uma palavra sobre Isabel, mãe de João Batista, e falei o seguinte: Isabel, estéril ou guardada para o tempo certo? Porque a gente sabe que ela também, já avançada em dias, ela gerou João Batista, que foi o precursor do ministério de Jesus Cristo. Então, é uma questão de perspectiva. Não tem ninguém estéril, tem alguém guardado para um tempo certo. Você pode dizer amém? Deus tem um plano na sua vida, não duvide nunca. Simplesmente alinhe o seu espírito com o espírito dele, em nome de Jesus. Fala assim, pela fé, eu posso autorizar. Hebreus 11, 20. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e a Esaú, no tocante às coisas futuras. Duas coisinhas só. Eu só posso autorizar se eu sou o quê? Fala assim, autorizado. Isaac, por que Isaac podia autorizar? Porque ele era o quê? Autorizado. Ele tinha a bênção de Abraão. Eu e você, nós temos a bênção do nosso Deus. A bênção de Abraão, de Isaac e Jacó, a bênção dos nossos pais, a bênção para o novo sacerdócio, que veio de Melquisedeque, como fala a palavra de Deus. Que Jesus é esse sacerdote eterno, que não tem fim, nem princípio e nem fim. Então, em nós, há a permissão para autorizar, para abençoar, para profetizar coisas boas, em nossas vidas, em nossos filhos, em nossos discípulos, em nome de Jesus. A igreja do Senhor Jesus é chamada para alçar a sua voz, autorizando outras pessoas a fazer o que nós fomos desafiados. Você pode dizer amém? Não só faça o que Deus te pediu para fazer, mas seja alguém que autorize, que abençoe, que delegue alguém para coisas grandes, em nome de Jesus. Ser eterno é conseguir multiplicar o seu tempo em discipulado, sendo um bom discípulo, em nome de Jesus. E pela fé eu posso adorar. Hebreus 11, 21. Pela fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e adorou. Fala comigo assim, adorou. Inclinado sobre a extremidade do seu bordão. Eu acho bacana esse nível de relação com Deus, porque muitas vezes nós queremos adorar a Deus quando nós estamos mal, ou não é? Estou precisando de alguma coisa, ou nós estamos doentes, ou estamos com alguma escassez. Nós buscamos quem? Buscamos a Deus.
Esse é o nível que eu quero perseguir e que nós temos que perseguir. Quando estava para o quê? Morrer. Ele não tinha, sabe, a ambição de Jacó já não era a ambição do que ele tinha antes, de ser próspero, de ser mais que Labão, de ter a bênção do irmão. Ele mudou, ele ficou velho, ele mudou o alvo dele. Não. Ele não tinha mais objetivo nenhum, estava para morrer. Mas quando estava para morrer, ele teve a força para adorar. Porque ele entendeu que o maior privilégio que nós temos na vida é poder conhecer ao Senhor e adorá-lo em todo o tempo. Adorar só porque sim. Não é porque eu vou ganhar, não é porque eu vou receber, não. Adorar só porque eu sim. Só porque eu posso contemplar a beleza da sua santidade. Amar sua presença, amar o seu poder, amar a sua revelação. Adorar só porque sim. Adorar só porque sim. Jó adorou em todo o problema que ele estava vivendo, enfrentando. Ele adorou, perdendo tudo. Adorar só porque sim. Ame o Deus da bênção mais do que as bênçãos que Deus pode te dar. Ame o Deus da bênção. Parece clichê, mas não é. Nós temos que falar essa frase sempre, para você não se apaixonar mais do que deve para as bênçãos que Deus pode te dar. As bênçãos são passageiras. Jacó teve todas as bênçãos que ele podia ter. Ele viu o seu filho, que ele achou que tinha morrido, vivo, lá no Egito, governando o Egito. Ele viu os 12 filhos dele crescer, nascer. Ele falou, só posso adorar ao Senhor. Adorar ao Senhor. E nunca se esqueça, o propósito da nossa criação é adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Você ganhar o mundo todo, ter tudo que você pode alcançar, sem ser capaz de adorar ao Senhor, é o mesmo que insucesso, que frustração. Nosso alvo é ter uma conexão com o Pai, que me leve a adorar continuamente, em espírito e em verdade. Adoração é a memória, é a gratidão, que é a memória do coração. Se eu não sou grato, se eu não conseguir chegar a Deus nas mínimas coisas, eu não vou conseguir adorar o Senhor. Apenas reclamar o tempo todo. Eu quero encerrar esse culto com esse espírito de adoração e pedir ao Senhor que pela fé eu possa fazer essas grandes coisas. Eu possa não só adorar, eu possa autorizar, eu possa ver e conquistar, eu possa ser fértil, posso sair e alcançar, que eu possa fazer tudo isso em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Pela fé você pode tudo. Corrija, revise aonde você está fundamentando a construção da sua vida. Não fundamente em coisas abaláveis, como eu tenho pregado. Hebreus 12, 27. Mas os fundamentos da nossa fé têm que ser nas coisas que são inabaláveis. Você pode dizer amém? Fique em pé onde você está. Quero orar com você. Eu quero te dar uma palavra de fé hoje. Eu quero que você visualize o que te falta. Que você saia fora da caixinha, das limitações que te foram colocadas. E se permita se lançar para algo maior. Se lançar para algo melhor. Que Deus use a linguagem que você conhece para te transmitir as grandezas dele para a sua vida em nome de Jesus. Eu acho muito bacana aquela situação que vem aquele centurião romano que era um pagão. Ele não era de tradição religiosa. Aliás, politeísta, muito possível que ele fosse. E eles levam esse homem até Jesus. E Jesus, ele fala assim, um elogio fantástico. Fala assim, nem em Israel eu vi alguém com tamanha fé como esse homem aqui. Mas o que aconteceu? Ele fala, Jesus, eu tenho um servo enfermo à beira da morte na minha casa. E eu preciso que ele seja curado. Inclusive, o The Chosen faz essa cena como se o servo fosse um filho bastardo dele. E é possível que seja para levar um general ir até Jesus, devia ter uma ligação muito íntima com esse soldado que ele chamou de soldado. Por favor, cura esse meu servo.
E Cristo, não, tudo bem, eu vou lá. Não, Jesus, não vai. Não vai. Eu não sou digno que você vá na minha casa. Aí ele fala essa frase, que eu acho que essa foi a frase que realmente matou assim e mostrou o que é fé. Eu sou um homem de autoridade. Se eu digo para um homem vai, ele vai. Se eu digo para um homem vem, ele vem. Eu só preciso que o Senhor fale uma palavra. Só fale uma palavra, para mim é suficiente. E eu sei que ele vai ser curado. Aí ele fala, nem em Israel eu encontrei alguém com tamanha fé. Ele fala para um centurião romano. Isso. E fala a Bíblia que naquele momento que Cristo falou essa palavra, o servo foi inteiramente curado. Olha para cá. Nem tudo vai ser igual você imagina que vai ser. Eu lembro o testemunho aquele antigo Raimundo, como é que chama? Rodolfo Abrantes. Gosto muito de ouvir esse rapaz. É um mestre, eu gosto muito das palavras dele. Cara, todo tatuado, ex-drogado, ex-tudo, cheio de caroço pelo corpo, cheio de doença, toda espécie, couro e osso. Foi lá as irmãzinhas do POC orar por ele, e ele disse que foi curado, mas não foi com oração, foi com um recado. Achei bacana isso. Ele falou, gente, a mulher não orou por mim, ela me deu um recado: Deus está te curando nesse momento. E foi embora. Ela mandou um recado: Deus está curando você. Aí você imagina que alguém vai orar por você e pôr a mão na sua cabeça, vai te ungir e você vai cair. Nem tudo vai ser como você idealiza. Não romantize o mundo espiritual. Você pode dizer amém? Aceite as intervenções de Deus como elas são. Aí chegou lá uma mulher e falou: Deus me fala para te dizer hoje, Ele curou você. Aí ele não foi pro banheiro, só pegar, que ele tinha caroço por todo o corpo, e pegar, e sumiram todos os caroços do seu corpo. Porque a conexão entre a ordem de Deus e o meu coração estabelece o milagre. Se você passar a vir atento para os cultos, atento, mas vem em oração. Não comece a orar aqui não. Amanhã, segunda-feira, comece já a orar para o próximo culto. Você pode dizer amém? Você vai ter uma outra experiência com Deus. Segunda-feira, Deus, estou gerando já o próximo culto, que o Senhor fale comigo. E terça-feira você lê a Bíblia, e quarta você adora, e quinta vai para a célula arrebentando de fé, e vem sexta, e vem sábado, e jejua no tempo que Deus te falar, para você poder vir para o culto. E vem para o culto, você vai chegar ali já cheio de Deus. Aí você vai ouvir melhor cada palavra que o pastor liberar aqui. Se você crer nas frases que são soltas aqui, você vai ter muito mais bênçãos e milagres para poder contar. Porque você já vai chegar convencido do que Deus pode fazer, e não esperar que o pastor te convença alguma coisa. Faça um teste e depois me conta: pastor, eu passei a mudar minha rotina, a orar mais, jejuar mais, me preparar para vir no culto, e eu passei a ouvir com mais clareza a voz de Deus. Eu passei a ver que Deus falava comigo como nunca falava antes, porque eu estava mais sensível. Mude a tua história, ande mais com Deus, porque a fé nasce quando nós andamos com o autor da fé. A fé nasce, a fé surge quando passamos a caminhar, a andar junto do autor da fé, a ter intimidade com Ele, a pensar como Ele pensa, a ver o que Ele vê, e sair das limitações, sair da caixinha que nós fomos colocados neste mundo, para viver as coisas grandiosas, as impossíveis, as melhores que Deus tem para as nossas vidas, em Jesus, amém? Feche seus olhos onde você está, faça a sua oração simples, oração sincera, mas fale com Deus.